Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. É possível prever o futuro? Como? A resposta Allan Kardec apresentou em curioso artigo na edição de maio de 1864 da Revista Espírita. Escreveu ele: disse que as coisas futuras não existem, que ainda estão no nada. Então, como saber se acontecerão? Contudo, são muito numerosos os exemplos de predições realizadas, de onde concluir-se que aí se passa um fenômeno cuja chave não se tem, pois não há efeito sem causa. Essa causa que tentaremos achar ainda é o Espiritismo, também chave de tantos mistérios, que nola fornecerá e, além disso, mostrar-nos-á que o próprio fato das predições não sai das leis naturais. Como comparação, tomemos um exemplo nas coisas usuais e que auxiliará a compreender o princípio que temos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha, considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, pouco será o espaço de 1 quilômetro e facilmente poderá ele abarcar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, do começo ao fim da estrada. O viajante que pela primeira vez percorre essa estrada sabe que marchando chegará ao fim. Isso é simples previsão da consequência de sua marcha. Mas os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os riachos a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde pode cair, os ladrões postados para o assalto, as hospedarias onde poderá descansar, tudo isto depende de uma pessoa. É para ele desconhecido o futuro, porque sua vista não vai além do pequeno círculo que o envolve. Quando a duração média pelo tempo consumido em percorrer o caminho, tirai-lhe os pontos de referência e apaga-se a duração. Para o homem que está na montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo isto é presente. Suponhamos esse homem descendo e que diga ao viajante: em tal momento encontrareis essa coisa, sereis atacado e socorrido. Ele predirá o futuro. O futuro é para o viajante, para o homem da montanha, é o presente. Agora, se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e por pensamento entrarmos no domicílio da vida espiritual, veremos esse fenômeno reproduzir-se em escala muito maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Para ele apagam-se espaço e tempo, mas a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Em relação aos espíritos inferiores, são como o homem armado de poderoso telescópio, ao lado do que tem os olhos nus. Nestes últimos, a vista é circunscrita, não só porque dificilmente podem afastar-se do globo a que estão ligados, mas porque a grossura de seu perispírito vela as coisas afastadas, como a garoa para os olhos do corpo. Compreende-se, pois, que, conforme o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, alguns séculos e até de milhares de anos, porque o que é um século ante a eternidade? Ante ele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente como os incidentes da estrada do viajante. Vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período são o futuro para o homem da terra, para ele são presente. Poderia ele, pois, vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal momento, porque vê essa coisa como o homem da montanha vê o que espera o viajor na estrada. Se não o diz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem,
entravaria o seu livre-arbítrio, paralisaria no trabalho que deve realizar para o seu progresso. Sendo-lhe desconhecidos o bem e o mal que o esperam, o são para a sua aprovação. Se uma faculdade mesmo restrita pode estar nos atributos da criatura, a que grau de poder deve ela elevar-se no Criador que abarca o infinito? Para ele o tempo não existe. O começo e o fim do mundo são o presente. Nesse imenso panorama, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Contudo, como deve o homem concorrer para o progresso geral e certos acontecimentos devem resultar de sua cooperação, em certos casos pode ser útil que pressinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o caminho e estar pronto a agir quando chegar o momento. Eis porque, às vezes, Deus permite seja levantada a ponta do véu, mas é sempre com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Assim, essa missão pode ser dada não a todos os espíritos, pois alguns não conhecem um futuro melhor que os homens, mas a alguns espíritos suficientemente adiantados para isto. Ora, é de notar que essas espécies de revelações sempre são feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.